Quais são as principais etapas de um processo? A gente falou de construção, agora eu quero fazer o seguinte, na tua visão, você que olha muitas e muitas operações comerciais no teu dia a dia, não só da RD Station, mas, cara, você conversa com muitos clientes diariamente, eu queria entender quais são as principais etapas de um processo comercial que é eficiente. Tem uma metodologia que eu gosto muito, assim, a primeira, quando eu me deparo assim, com um time, estou assumindo um novo time ou estou lidando com outras empresas, é olhar o framework comercial, o framework das etapas de vendas. E o que eu olho nesse framework, tá? Basicamente, são os gatilhos de entrada, qual que é o critério para aquela oportunidade, aquela empresa, aquele contato, lead, prospect, etc. Ele precisa fazer para estar naquela etapa. Eu analiso ali qual o objetivo dessa etapa, quais são as atividades e tarefas necessárias aqui para realizar nesta exata etapa e tem os gatilhos de saída. Se você tem clareza disso, gatilho de entrada, objetivo, tarefa e gatilho de saída, você consegue ter mais clareza do processo comercial. Jogando aqui para o mundo SaaS, né? Eu vejo que uma das principais tarefas e etapas que a gente tem no processo seria o diagnóstico, que a gente chama de avaliação. Na minha visão e opinião, ouvindo call e participando de outras mentorias e tal, cara, o processo de uma avaliação bem feita, um diagnóstico bem feito, você tem uma venda feita em 90% de probabilidade maior do que você não realizar uma AVA, sabe? Que a gente chama de avaliação. Então, a etapa de AVA, que é diagnóstico, eu vejo que é super importante, para a gente mapear dor, objetivo, impacto, qual que é o cenário daquele cliente, ter um diagnóstico bem feito. E a segunda que eu diria é a solução, que é você entender como que você vai resolver aquele problema. Se você fizer um bom diagnóstico, você ganha aqui 90% de chance de fechar. Fazendo uma boa solução aqui, você consegue conectar bem com essa dor. E aí, entendo que a venda está praticamente fechada, né? Cara, e assim, falando de construção de etapa, você trouxe duas essenciais quando a gente olha para uma indústria SaaS, né? Para uma empresa de software que vende software para outras empresas, B2B, B2C, para que elas possam aumentar a performance comercial. A gente aqui no Super Vendedores, a gente tem um braço de processo comercial, né? A gente desenvolve muito esse trabalho de construção de processo. E a gente nem sempre pega uma empresa SaaS. Às vezes a gente pega, por exemplo, uma consultoria financeira, a gente pega, por exemplo, um escritório de contabilidade, a gente pega uma empresa que vende café, né? A gente, essa semana, estamos indo para uma faculdade, já fez universidade. A gente tem vários segmentos. E eu tenho aqui 7 etapas que eu vejo com muita frequência acontecer dentro desse universo, tá? Eu acho que a primeira etapa é a etapa de abordagem. O Caio trouxe um insight poderosíssimo aqui de como ele encurtou o primeiro contato dentro da operação da RD. Mas quando a gente vai para o mercado convencional, Caio, é muito comum que o próprio vendedor faça essa primeira abordagem, né? Você pega, por exemplo, uma incorporadora, uma imobiliária, ela pega e põe no corretor essa responsabilidade. Marketing gerou um lead, o corretor vai fazer essa primeira abordagem. Então eu acho que aqui a primeira etapa tem que ser essa abordagem. Eu separo, eu tenho uma primeira coluninha ali do tipo lead gerado pelo marketing, e aí eu coloco uma segunda coluna chamada abordagem para realmente eu separar aquilo que é novo daquilo que eu estou abordando. Foco, gatilho da abordagem, conexão. Não adianta eu mandar uma mensagem pro Caio e falar que eu abordei. Eu só abordo o Caio se ele me responder. Não adianta eu colocar que eu fiz uma abordagem com o Caio se eu liguei e caiu na caixa postal. Eu só posso fazer uma abordagem quando ele fala alô, quando ele começa a conversar comigo, né? Depois, eu vou para uma etapa, quando eu fiz abordei e fiz a conexão, aí eu vou para uma segunda etapa de levantamento de necessidades, é o que você chamou de AVA, né? Não tem como eu avançar ele para fechamento, para negociação, para contrato, se eu não entender o que ele precisa. E, cara, não importa se eu estou vendendo um secador de cabelo, se eu estou vendendo um carro, ou, por exemplo, se eu estou vendendo, cara, sei lá, um apartamento de 2 milhões de reais. Ou uma máquina de 50 milhões de reais, um trator, né? Enfim, eu preciso entender o que é necessidade para o Caio. Senão, eu só vou ficar falando de mim, de quanto eu sou bom, de quanto meu produto é maravilhoso. Mas o Caio não está interessado nisso. O Caio tem uma dor, um problema, uma necessidade e ele quer resolver. E aí, eu vou, dentro dessa etapa, eu vou validar... isso aqui é hackzinho, hein? Eu vou validar o processo de compras do cliente. Eu não vou pular do levantamento direto para a proposta.
Um dos meus gatilhos é eu entender o processo de compras do cliente. É o Caio que decide? Porque se não for o Caio, for o Daniel, eu vou precisar em um determinado momento trazer o Daniel para a mesa. Porque senão o meu fechamento está em risco. O Caio pode estar comprado comigo, mas se não é ele que tem a caneta para assinar o cheque, cara, a gente vai virar amigo, brother, vamos tomar cerveja, mas o negócio não vai ser concretizado. Próxima etapa, proposta de valor. Eu costumo brincar nos treinamentos, quem já participou de treinamento comigo sabe disso. Cara, quando você vai apresentar uma proposta, cara, a proposta comercial é a noiva entrando na igreja. Quem casou sabe do que eu tô falando. O noivo, ele é um apetrecho. Quando a noiva entra, todo mundo para, olha, se emociona. Ai, meu Deus. A proposta comercial tem que ser igual, gente. Essa etapa ela é muito importante para você entender quais das suas oportunidades estão paradas nessa etapa. Processo de vendas mais longo, você vai ter uma etapa de proposta de valor mais populosa. É o nosso caso aqui nos Supervendedores. A gente tem, sei lá, exemplo, 7 oportunidades paradas em proposta de valor, enquanto a gente tem uma em negociação. Isso é normal no nosso business. O que é normal para você? Depois da proposta, eu preciso entender como é que vai funcionar a análise. Olha de novo a validação do processo de compras do cliente. Se eu não entender o que ele vai fazer de análise, como é que eu vou entender se eu vou ou não vou avançar? Né? Eu só vou para a negociação, que é a minha próxima etapa, se de fato o cliente sinalizar que ele tem real interesse em fechar comigo. Não existe negociação sem que o cliente dê um sinal positivo de que ele quer comprar. O Dani fala muito isso, negociar, né, negociação, um desconto, uma oferta nunca será um substituto para o fechamento. Eu só negocio aquilo que eu quero comprar, senão eu estou negociando por esporte. Depois que eu negociei, eu vou para fechamento. Aí eu vou trazer o Caio para dentro do meu fechamento e vou entender o que eu preciso fazer para avançar. E minha última coluna, né, a penúltima coluna que eu vou dar uma de bônus aqui, a gente tem que entender o que você precisa fazer dentro do teu negócio para que a venda seja feita. Se é um serviço, será que não tem uma etapa de assinatura de contrato? Essa assinatura é presencial ou ela é digital? Quais são os dados que eu tenho que pegar do meu cliente? Quais são as informações que eu tenho que subir para o meu RP? Quais são as informações que eu tenho que popular dentro do CRM para alimentar o meu RP? Eu preciso entender que quando o cliente fala sim, a venda não acabou. Eu vou levar ele e essas informações para dentro da minha empresa. Quando eu consigo isso, eu tenho um ok, tá tudo certo, eu vou faturar, aí entra a última etapa que eu gosto de dar, bônus, é pós-venda. Você tem que ter... E ó, Caio, vou ser sincero, cara, é muito comum eu criar funil só de pós-venda. Funil com 2, 3 coluninhas ali, tipo assim, vendi dentro do funil de vendas, já alimenta ops do outro lado de pós-venda. Cara, você tem que ligar pro teu cliente para confirmar se aquilo que ele recebeu, se aquilo que ele comprou, ele recebeu, se aquela expectativa que ele gerou foi atendida sim ou não, se ele teve um problema. Não existe empresa perfeita, a tua empresa vai dar problema, mas o mais importante, você não pode ter medo de ligar pro cliente e fazer pós-venda, porque é na pós-venda que você ganha o cara. É na pós-venda que vem indicação, é na pós-venda que você ganha um amigo que vai comprar de novo de você. Faz sentido, Caião? Total, e você falando aqui, tive um insight prático que eu acho que pode ajudar a galera e também foi uma mudança que eu propus assim, no processo. A gente costuma muito fazer listening, né? Que é escutar a call junto com o vendedor, com o time, e isso traz muito aprendizado sobre o processo. E também possíveis melhorias, gaps, ajustes e tal. Você falando ali sobre negociação, né? Só vá para negociação se o cliente tiver de comum acordo e ele sim quer negociar e tal. Sinalizar. Tem uma técnica que é muito simples, que você pode aplicar. Aqui a gente aplica na avaliação, que chama ACE. A Winning by Design ali é uma técnica de vendas, fala muito sobre isso, que é ACE, agradecer, checar o tempo, estabelecer o objetivo. Na prática, nossos vendedores e vendedoras entram na call e faz esse alinhamento com o lead. Então, por exemplo, aqui, Leandro, agradeço o seu tempo aqui, vai demorar em torno de 10 minutos esse bate-papo. Você tem esse tempo? Pô, Caio, tenho. Legal. O objetivo dessa conversa eu vou separar em 3 etapas. A primeira, vou investigar como é o seu negócio e o que você está passando por aí. 2, vou dizer se a gente resolve o teu problema ou não, se tem o fit aqui que a gente está conversando. E 3, se fizer sentido, Leandro, e você entender aqui também se faz sentido, a gente pode ir para uma solução / proposta.
Então a gente pega esse commit do cliente do outro lado. A gente também faz isso na solução. Cliente, você gostou da solução? Resolve o teu problema? Sim, Caio, resolve o meu problema. Então tá, a gente vai partir agora para preço, proposta, negociação. Então se você fizer esse combinado antes da call, usar o ACE no diagnóstico ou na etapa de proposta ali, ajuda bastante você pegar esse check do cliente, né? Sim, estou pronto para negociar. Agora a gente fecha essa comporta e agora a gente está avançando para a negociação. Então é uma dica que eu vi nas calls, depois que a gente aplicou, a eficiência melhora bastante. Cara, sensacional. E isso dá para ser colocado em todos os negócios. Cara, você pode vender calota de Fusca, ou você pode vender, sei lá, terreno na fazenda. Você pode vender o que você quiser. Mas se você usar isso, você vai mostrar um profissionalismo pro teu cliente gigantesco. O cara vai falar assim, opa, peraí, essa pessoa com que eu tô conversando não tem papo de vendedor não, né? Fazendo um link com o nome do nosso podcast, cara. Sensacional. Este podcast é trazido especialmente para você pela RD Station. Ouvindo esse conteúdo, você vai perceber o quanto o processo comercial está relacionado ao playbook de vendas e, claro, vai enxergar como a metodologia PIS pode ajudar você e a sua empresa. Quer estender tudo que você vai aprender hoje ouvindo este podcast? Então corre no link que acompanha esse episódio para você ter acesso gratuitamente, repito, gratuitamente, a 2 conteúdos da RD Station. Um é um template para você criar o seu playbook de vendas e o outro é de fato a metodologia PIS com todas as letras para te ajudar a fazer uma gestão profissional da sua empresa, do seu negócio e você que é vendedor fazer uma gestão também da tua carteira.